Olá, meus queridos alunos, tudo beleza com vocês? Professor Ramon falando e é o seguinte, gente, faz um tempinho que eu não posto vídeo, mas é que acontece o seguinte, eu estou estudando para um concurso, então tá bem corrido, né? Tô resolvendo vários problemas também, de questão de família, problemas sociais, enfim. Bom, mas é o seguinte, eu vim trazer aqui umas dicas, tá? Vou postar um pouco de dicas para vocês de matemática, tá? Talvez física. Vamos focar na matemática, tá? Que é uma disciplina complicada, ninguém entende a linguagem, né? E aí eu já estou ganhando um pouco de experiência para ensinar, então vamos falar um pouco de dicas aqui que eu acredito ser valiosas para você aprender matemática, beleza? Bom, a primeira dica seria assim: estude a linguagem, tá? Primeiro ponto, estude a linguagem matemática. Mas essa linguagem de equação, de equilíbrio, mas o que é isso, cara? Né? A matemática é uma ciência, assim, números e formas, tá? Basicamente, ela tem duas vertentes, né? Duas ferramentas principais, são os números e as formas geométricas, tá? Então, observa o seguinte, tem números e formas geométricas. E a álgebra, ela vai associando-se com a geometria, né? A gente vai transformando a linguagem, uma linguagem na outra. Primeiro a gente faz um pouquinho de álgebra, um pouquinho de conta. Aí a gente volta no gráfico e vê alguma noção para voltar na conta depois, tá? Então é sempre bom desenhar em qualquer exercício. Por quê, professor? Justamente porque a álgebra e a geometria são duas linguagens da matemática, né? Duas características principais da matemática que nos faz assim enxergá-la, entendeu? Que faz a gente enxergar padrões, enxergar, reconhecer padrões. Pode olhar lá no Wikipedia, né? Wikipedia para quem fala português, correto? Que é a principal definição de matemática, eles definiram como reconhecimento de padrões, tá? Então, para reconhecer esses padrões, é necessário e suficiente que você desenhe, tudo bem? Outra dica que eu gostaria de estar falando com vocês aqui é a seguinte, deixa eu sair da luz aqui, é a seguinte, gente, olha, persista e foco e disciplina, tá? Palavra-chave, empenho. Eu tenho que me empenhar nos meus afazeres. Se eu quero aprender matemática, eu tenho que me empenhar. Eu tenho que estudar. Eu tenho que me dedicar. Dedique-se à teoria, tá? Um pouco da teoria, vai para a prática. Não deu? Volta na teoria e vai tentando. Beleza? Então, empenho. Essa é a dica-chave, tá? E a terceira dica e última, né, gostaria de dar nesse vídeo, é domine os conteúdos, tá? Não adianta chegar no vestibular e achar que você vai saber o exercício se você realmente não sabe algumas, talvez, entrelinhas da teoria, tá? Então, cuidado com isso, tudo bem? Você tem que saber primeiro lá as entrelinhas, as partes teóricas, tá? Dá um exemplo, função. Se você não souber a definição de uma função, uma pequena definição assim básica, procure escrever essa definição, né, no seu caderno. Procure escrever os principais resultados de funções, algumas coisas básicas de como constrói gráficos, tá? Tem vários pontos importantes, né? Um deles que muitos estudantes não sabem, até hoje eu acredito, porque eles têm uma enorme dificuldade em geometria analítica, por exemplo. Se um ponto está num gráfico de uma função, significa que ele satisfaz a equação da função. Isso aí é uma definição, tá? Que muita gente não sabe. Realmente a pessoa fica perdida, mas isso é normal, tá, gente? Bom, dica extra aí. Na hora de for fazer um exercício, foque na comanda, tá? Vai de trás para frente. Tipo assim, a comanda fala assim, calcule f, sei lá, uma função composta. F bola g de 2. O seu objetivo é calcular isso, tá? Então, f bola g de 2 escreve igual. Beleza, escreveu? Tranquilo. Quem é f? Quem é g? Para que eu vou precisar calcular f e g? Para quê? Porque eu preciso da f bola g de 2, ou seja, a f da g de 2.
Esquece a f. Primeiro calcula g de 2, né? Aí depois vai lá na f e calcule a f de g de x. No caso, no ponto g de x, onde x vale 2. Então, o que você tem que entender, tá? Por exemplo, num exercício, ele quer calcular o cosseno de um ângulo, tá? Sei lá. Aí você pensa, putz, mas que teorema que eu tenho, será? O que eu tenho, o que eu não tenho? Entendeu? Na comanda, aí você coloca cosseno, você faz as possibilidades, né? Cosseno é isso ou cosseno é aquilo, tá? Então, cosseno, por exemplo, cateto adjacente sobre hipotenusa. Será que você tem um adjacente? Será que você tem hipotenusa? Pense nisso. Sei lá, usando a lei dos cossenos. Será que você tem o ângulo, o que você tem lá da fórmula da lei dos cossenos, tá? Do teorema da lei dos cossenos, que a gente consegue provar. Tá, gente? Então, é mais ou menos isso. Um abraço. Até mais. Bons estudos.